You are currently the only person in this conference. Olá, bom dia, a depender de quem esteja assistindo, boa tarde, boa noite, boa semana. Estamos aqui para fazer a apresentação da defesa do trabalho, a dissertação, trabalho de conclusão de curso, projeto final, relatório final, para a Universidade Europeia do Atlântico, Uniatlântico, do curso de mestrado em prevenção de riscos laborais. O tema Armadilhas urbanas, os perigos e os riscos nas grandes cidades que crescem desordenadamente. Eu vos falo, Manuel Trajano de Andrade, professor, orientador, professor Dr. Diego Kurtz. Vamos dar sequência à apresentação. A apresentação, ela tem no seu esqueleto, na sua estrutura, uma introdução, que vai contemplar problemas de pesquisa, justificativa, objetivo geral, os objetivos específicos. Em seguida, a fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, análise dos dados, resultados, considerações finais e as referências. Ainda dando sequência aqui, tivemos a liberdade de fazer alguns ajustes aqui na estrutura da apresentação para ficar o mais leve possível, dinâmico, não ficar tão cansativo para quem ouve e para quem lê. Para isso, trazemos recursos não só textuais, como visuais para facilitação. Na introdução aqui, a dissertação do mestrado, ela teve como uma norteadora provocar o debate sobre o bem-estar, o conforto, o respeito e a segurança das pessoas, no que se refere à prevenção de acidentes, que poderiam implicar em consequências físicas, emocionais e psicológicas em sua integridade, seja quem estiver a serviço ou em lazer, tendo como base de estudo a cidade de Salvador, capital da Bahia, Brasil, primeira capital do Brasil, detalhe. Né? Para quem acompanhar e estudar o livro de história do Brasil, verá que foi a primeira capital fundada por Tomé de Souza. E como tal,
Depois disso, Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil durante muito tempo, até o início dos anos 60, quando veio a ser, na gestão de Juscelino Kubitschek, Brasília, a capital federal, e até os dias atuais. Cidade fica projetada pelo, em memória, arquiteto urbanista Oscar Niemeyer. O problema da pesquisa aqui é o seguinte: as informações levantadas na abordagem do tema de iniciativa do autor, que nos fala, foram totalmente autorais, com perdão da redundância, sem bibliografia prévia. Por que eu estou falando de bibliografia prévia se eu botei as referências? É porque a base essencial desse presente material foi inspirada num livro de minha autoria, a autoria de quem vos fala, do livro Armadilhas Urbanas, cujo processo começou ali nos idos dos anos 2010 e teve sua conclusão recentemente, está sendo publicado e citado na devida referência no Amazon, na plataforma Kindle, como e-book Armadilhas Urbanas. E ao longo desse período, e somado aos recursos acadêmicos, periódicos, outros livros, fontes, para a motivação e base desse projeto final, foi trazido aqui para a devida contribuição e enriquecimento do presente material. Até então, armadilhas urbanas foi um termo que entendeu-se pioneiro, diferente, assim, que as pessoas foram feitas, mas foi uma coisa livre e espontânea para capturar resolução limitada de câmera e celulares. Algumas fotos assim são totalmente originais dos celulares da época, com resolução aí de 1 megapixel, 2 megapixels, como diz aqui em Salvador, na Bahia, recursos PEBAS, né, bem limitados. E se somar ao conhecimento prévio, a minha formação de engenheiro civil, experiência em segurança do trabalho, e levar para a rua essa visão de segurança do trabalho, comunidade, como pós-graduação que eu tenho, experiências profissionais de vida de ambiente urbano, fiscalização de obras públicas, dentro da estrutura da própria prefeitura, conhecimento de causa, do serviço público e privado, trabalhando em concessionárias e outras empresas, circulando pela cidade de Salvador e região metropolitana. E as devidas análises de fatos ocorridos, então, noticiados através da imprensa. Então, foi algo bem espontâneo. A justificativa aí para trazer esse material é a presente abordagem propõe uma mudança de cultura na administração pública, executar obras e serviços de forma não só qualificada, mas também duradoura, de forma ordenada, planejada, ambientalmente sustentável e segura, capacitando seus profissionais para valorizarem a, a população que pagou pelo serviço. Como é que a gente paga pelo serviço? É dos impostos suados. Aqui no Brasil, fala-se que a carga tributária são 4 meses dos 12 que a gente paga para ter pagamento de impostos aqui, o que, que extrai do nosso salário. Muitos países aí, como, né, Estados Unidos, Canadá, países da Europa, se fala muito em salários anuais. Aqui no Brasil é comum falar salários mensais, mas quando a gente projeta para o ano, 40% do nosso ganho anual é de imposto. É uma carga tributária pesada que a gente espera no mínimo retorno do poder público vigente, seja ele municipal, estadual ou federal, para valorizar a população que pagou pelo serviço. Então, através dos impostos e taxas. Cada coisa que você paga, até para respirar, você paga. Exige um retorno digno. A obra presente mostra a face da verdadeira e boa prática da engenharia, como devemos levar ela para se tornar principalmente preventiva, quando não é possível, que ela seja corretiva e definitiva e não com o que a gente chama aqui no Brasil de gambiarras, arremates, provisórios eternos, como a gente brinca, que nunca são solucionados em definitivo. O objetivo geral para esse trabalho é identificar, a partir da literatura especializada, os principais aspectos que contribuem para o desenvolvimento da percepção de risco no ambiente urbano de grandes cidades, com grande crescimento ou não desordenado, grande ou não crescimento desordenado, bem como aqueles que fundamentam a responsabilidade do poder público na adoção de medidas para minimizar ou eliminar tais riscos. Os objetivos específicos contemplam retratar a partir da realidade do centro urbano como a cidade de Salvador, como a importância da percepção de risco da população, que se faz necessária para viver com segurança ante a ocorrência de acidentes, e mostrar como o crescimento desordenado de um grande centro urbano pode dificultar o acompanhamento das medidas preventivas e mesmo corretivas necessárias para evitar riscos de acidentes para a população.
objetivos específicos, fechando aqui a continuação, ressaltar a importância de uma boa gestão da cidade, através de um bom planejamento, pode ter a partir de uma administração comprometida com o bem-estar da população. Desenvolver uma análise da importância da comunicação entre executores e serviços que impactem no trânsito de pessoas no ambiente urbano, seja ele poder público municipal, estadual, federal, sob a fiscalização do município, já que eu estou falando de uma cidade em terreno urbano. A fundamentação teórica utilizada, dentro da questão que tinha no marco teórico, tivemos como principais teorias de embasamento a teoria acerca de armadilhas urbanas, principalmente nos conceitos básicos de perigo versus risco, a teoria da percepção de risco do ambiente, a teoria de crescimento desordenado das cidades e a teoria da ocupação desordenada das cidades. Acerca da teoria de armadilhas urbanas, ou teorias acerca de armadilhas urbanas, perigo e risco, vale ressaltar que, tendo como antecedência as observações profissionais que vos fala em acidentes de trajeto, pela investigação de acidentes, trabalho-casa, casa-trabalho, a partir de investigações de acidentes de empresas, este presente autor atuou e coordenou, analisando as tipificações do que conceitualmente se entende como deslocamento residência-trabalho, trabalho-residência do empregado, que a gente chama de por equiparação. Iniciou-se uma compilação das informações de forma pessoal para se entender os fatores que o ambiente urbano propiciava ao cidadão durante seu percurso com objetivo laboral e, a partir daí, também se considerar outras, digamos assim, motivações, como lazer, visitas sociais, consulta de exame de saúde, ou seja, o trânsito do próprio pedestre, pegando ônibus, intermodal, metrô mais recentemente, veículo de carona, cavalo, moto, o que for. Num grande centro urbano como Salvador. Daí se veio conceber o que se chama de armadilhas urbanas. Perigos e riscos para o cidadão na infraestrutura do ambiente urbano das grandes cidades brasileiras, da cidade de Salvador como seu estudo de caso. A fundamentação teórica que utilizamos nas pesquisas, aí, inclusive está no livro Armadilhas Urbanas, de minha autoria, um dos dados que eu usei para subsidiar foi a partir dos dados do Observatório Nacional de Saúde de Portugal, que passou a denominar-se Departamento de Epidemiologia. Isso aí tabela. Isso aqui não vem ao caso de explorar a tabela detalhadamente, até pela qualidade da imagem, tudo, mas mostrar que já tinha uma ideia lá em 1999 para 2000, se estratificar dados que chegavam ao sistema público de saúde, por quedas, tropeços, por que atropelamentos, qual foi a causa, as mais variadas. Hoje, com os recursos cada vez maiores de internet, de YouTube, tudo, redes sociais, a gente vê mais facilmente o que pode acontecer no ambiente secundário. Mas isso aí está bem explicado no material, mais detalhadamente, mas estratificando por gênero, homens, mulheres, tudo isso que vem acontecendo. Por idade, o perfil, a faixa etária, somando todos os homens e mulheres e a sua devida tipificação. Aqui é uma imagem ilustrativa do que a gente vem a chamar a teoria de percepção do risco do ambiente, que é essa percepção, a capacidade de olhar junto com a questão da visão periférica, o que está em cima, embaixo, dos lados, numa correria, como a gente chama, do ambiente urbano. Uma foto meramente ilustrativa de um centro urbano como Salvador. Então, de acordo aí com o de Paulo, Heral, 2007, a percepção de risco está diretamente ligada à posição da cidade, da região, tendo essa uma posição de expressão dos veículos sociais e culturais que a pessoa está exposta, potencialmente inserida dentro das restrições e potencialidades espaciais que mediam sua visão de perigos e do próprio ambiente. Então, o conceito de perigo, relembrando a fonte, a origem, e o risco, a relação do perigo e a salvaguarda, entre outros conceitos. Mas, basicamente, é a capacidade de defesa e proteção ante o perigo que pode ser eliminado ou mitigado. Então, fatores que podem influenciar a percepção de riscos são históricos de acidentes, informações de conscientização, características socioeconômicas, fatores culturais e sociais. Os riscos urbanos, particularmente em Salvador, tem muito, na cidade de 70% aí, aqui botando uma medida bem grosseira,
Você tem aí muitas ladeiras, subidas, aclives, declives, encostas, áreas desordenadamente ocupadas, padrões técnicos de construção adequados, e você tem risco de deslizamentos, que é a parte erosiva, né, e escorregamentos, que é como se fosse uma avalanche, digamos assim, um acúmulo de saturação do terreno por água. E aí você tem desabamentos também de imóveis, fora os casarões também, tem muita questão histórica aqui, alagamentos, problemas de infraestrutura urbana, muito sério. Vícios, a gente chama, vícios urbanísticos. Então, ações para melhorar essa percepção é o investimento em infraestrutura, a promoção de campanhas de conscientização, fortalecimento da participação social, o monitoramento e alertas, ou seja, uma parceria maior entre os canais de ouvidoria, reclamação, porque o próprio cidadão se sente desmotivado porque ele não vê retorno na, do poder público, independente da gestão, há muito tempo, cultural isso, então acaba desmotivando o cidadão a fazer a devida reclamação, quando é o direito dele pelo que ele paga de imposto. A teoria do crescimento desordenado das cidades começa lá atrás, com os êxodos rurais, onde se tinha a ideia da sedutora, de que na capital estaria melhores condições de oportunidade de crescimento e enriquecimento, e hoje a gente está vendo um fluxo contrário. Muita gente saindo da cidade aqui em direção a outros centros, até menores, por causa da questão da violência urbana. Mas aí é um assunto que foge ao nosso escopo. Aí também para ilustrar, um dado aí com base até 2010, claro que informações mais atualizadas por aí, mas o que eu consegui foi até 2010, a teoria do crescimento da nova cidade, é uma questão do êxodo que está falando. Então, a cor de telha aí, vermelho cor de telha, que era predominante nos 40, 50, a área rural foi diminuindo, dando espaço, ocupação, área urbana. E aí para ver as consequências disso aí. Consequências práticas disso aí, isso aí. Esse abismo social, esse choque visual, nitidamente de questões de classes. Aqui podia falar de uma forma bem abrupta a questão social em pessoas que nitidamente classe alta ou média alta e classe baixa ou média baixa. Então, na teoria do crescimento das cidades, destacando aqui na Salvador, Patrulha, que é o nosso estudo de caso, o crescimento desordenado de Salvador, também chamado de crescimento caótico, o crescimento sem planejamento, refere-se à expansão urbana das cidades sem a devida organização e infraestrutura adequada. Isso resultou em ocupação das áreas de risco, como encostas e morros, e em problemas como deslizamento de terra, falta de saneamento básico e dificuldade de acesso a serviços públicos. As principais causas são a industrialização da capital, que já teve indústrias aqui dentro, mas hoje está na região metropolitana, nas cidades vizinhas, como Simões Filho, Camaçari, Verdávila, Pilar de Freitas, e o êxodo rural. Falta de planejamento urbano, migração, desigualdade social. Tem isso como consequências, aí também ligado também ao primeiro falta de percepção de riscos, a deslizamento, escorregamento de terra, quando você constrói, você está faltando percepção de risco por causa da consequência, e aqui a necessidade urge e predomina, levando à falta de saneamento básico, é a relação oferta e demanda do poder público, das concessionárias, as questões das desigualdades sociais e, consequentemente, seus impactos sociais inevitáveis. Aí você pergunta, cadê o papel da fiscalização disso aí? Onde é que entra? Existe fiscalização, existe mão de obra, mas ela não dá conta da grande demanda, e aí, por razões outras, de limitação de orçamento, a questão de investimento em concursos públicos, a questão da responsabilidade administrativa, para não cair em improbidade, que é uma coisa que vem lá de cima, digamos, do planejamento do orçamento federal, que repassa para as cidades e para os estados. Teoria do crescimento desordenado das cidades contempla ainda como possíveis soluções o planejamento urbano, infraestrutura, habitação, educação ambiental e a participação social. Na teoria da ocupação desordenada das cidades, é um fenômeno de ocupação que, caracterizado pelo desenvolvimento urbano, sem um planejamento adequado ou regulamentações eficazes, tem se tornado uma preocupação cada vez mais presente nas políticas, nas agendas e academias, apontando a necessidade de análise de suas consequências em busca de compreensão dos impactos abrangentes que essa organização de urbanização tem como comunidades, infraestruturas e o meio ambiente. Aí foi extraído de Aguiar, Rodrigues e Ferreira, 2023.
A teoria da ocupação desordenada das cidades, vemos ali muito parecido com o crescimento desordenado das cidades, uma questão mais física, a falta de fiscalização, a falta do controle, uma coisa que é muito comum em Salvador, principalmente no período de chuva, que é o risco de deslizamento, desabamento, que leve, que é agravado ainda pela questão da tomada das cidades aí, pela questão também do tráfico de drogas, da questão da violência urbana, tudo isso está interligado como um problema social grave. E aí a teoria da ocupação desordenada das cidades, ela leva a um problema sério, para a população vive em áreas de risco, várias vulnerabilidades, deslizamentos, ações, e tem um comprometimento aí na questão da expansão urbana, que tem como causa o crescimento populacional, a falta de planejamento, a desigualdade, a história da ocupação. Isso tem como consequência risco de desastre, desigualdade espacial, perdas humanas, e como solução a gente vislumbra sempre planejamento urbano, fiscalização, programa de moradia, educação e conciliação e investimento em infraestrutura. Aqui só para mostrar também que Salvador é uma cidade que tem a questão na sua legislação municipal, a questão dos logradouros, também conhecido como LOUS, e também um aplicativo, um site, mapeamento da cidade, área predominantemente residencial, predominantemente comercial, que a gente chama de áreas zoneadas. Salvador hoje tem 15 zonas chamadas ZRs, ZR1, ZR2, que é uma zona residencial. E aí é o formato de Salvador, muito parecido com a Itália, aí, né? A grosso modo, como se fosse uma bota, né? Uma bota meio diferente da italiana. Mas isso aqui é uma foto ilustrativa, está lá dentro do site da sedur.gov.br, do estudo da cidade, mostra o zonamento urbano de Salvador. Nosso procedimento metodológico contemplou o seguinte: uma pesquisa qualitativa, um objetivo de pesquisa descritiva, biografia documental, seleção de livros, artigos, periódicos, análise dos possíveis resultados. Nossa coleta de dados, tivemos textos fundamentados e relacionados ao tema, ao mesmo tempo dedicando as causas oportunas, um trabalho de vários autores, artigos, livros, inclusive o meu, que foi publicado aí no Amazon, e-book, eu convido a todos a conhecer, comprar, e está lá, é um e-book que vale a pena dar uma lida, como primeira obra literária de minha pessoa. Aí o desenvolvimento do nosso trabalho se estruturou assim, passar mais rapidamente aqui caminhando para o final. Os perigos, os riscos que vem do chão, vem do alto, vem dos lagos, gesto da cidade, acessibilidade, terreno baldio, sobe e desce os passeios, baseado no livro de minha autoria, jornalismo e consequências e a manutenção urbana versus eleições. Aqui são mais figuras, com algumas observações, passando a ser mais rápido. Os perigos, os riscos que vem do chão, aí é tudo que a gente pode encontrar na cidade. Isso aí eu fui captando também no meu modesto celular, no celular Peba, ao longo da caminhada, e depois fui compilando para ter a ideia de um livro. E hoje, graças a Deus, aqui trazendo para vocês a questão do mestrado. Então, um paralelepípedo no meio do caminho. Por que o paralelepípedo está fazendo no meio do caminho, no lugar que deveria ter um canteiro, que deveria ter uma grama, e um tropeço aí, pode ver um pouco mais acima da foto, é uma pista, e aí leva uma coisa a outra, a pessoa tropeça, cai, pessoas idosas ou não, crianças. E por que não tira esse paralelepípedo ali? Claro que essa foto já tem uma temporalidade, provavelmente já foi removida de lá, nunca mais voltei lá para conferir, mas provavelmente foi removida, dando reforma no local, uma área nobre da cidade. Também vemos aí uma avenida movimentada, com Antônio Carlos Magalhães do bairro Taigara, que é uma área nobre, uma cratera, fuga de material, vazamento de esgoto, água, o que for. Mas o cidadão está passando ali. Aí a questão da falta da boa prática da engenharia. Você faz um recapeamento asfáltico, não dá o tempo de secar, devido ao isolamento do trânsito, não, deixa ele mole, e aí, quando ainda não tem o devido ressecamento, endurecimento do asfalto, a deformação da passagem dos veículos faz o que a gente chama de lombo de boi, que é um termo que a gente usa aqui para mostrar. Isso leva a problemas nos veículos e pessoas que podem tropeçar, cair e mesmo se acidentar no meio dos veículos. Aqui também mostrando, incrível que pareça, a ponta da esquerda tem frente a uma delegacia, claro que a delegacia não tem nada a ver com isso, mas você vem no passeio andando e de repente tem um desnível sem nenhum tipo de proteção para a parte de baixo. Acaba o passeio do nada. E aí você tem que desviar para a pista, para a rua, para poder continuar andando. E lá continua até hoje do mesmo jeito. Porque o menino fez alguma coisa, Deus é que sabe. Então a gente ri para não chorar, né? Nervoso. Aqui também se vê muito nas cidades,
fuga de material, infiltração e a demora do poder público. Aqui, no caso, está isolada a área. Às vezes é isolada pela própria população. Aqui também a descontinuidade de um passeio, de uma área tapumada, que força a pessoa a ir para a rua. Outro aqui do lado direito, você tem galhos, melhor dizendo, raízes, que se projetam do chão. Arrada é a árvore? Não. Falta o controle, o isolamento, a proteção e técnicas para isso, de proteger a raiz. E os perigos que vêm do alto? A queda de árvore, a fiação exposta, a questão das pipas, também, que podem lá com o cerol e podem acertar motoqueiros, principalmente são mais expostos, usar uma antena corta-cerol. E aí, ao longo do desenvolvimento, também vem dos lados. Mais recentemente, aqui em São Paulo, pessoas apedrejando ônibus públicos e ferindo gravemente pessoas. Pneus soltos que podem sair de desvias, não só em estradas, mas podem sair de desvias, podendo acertar pessoas pela janela. Pneus que podem acertar e causar acidentes graves com veículos, por falta de manutenção veicular. E dentro do desenvolvimento ainda, podemos falar de uma forma mais subjetiva, a gestão das cidades. Uma breve reflexão sobre a administração pública e política não pode deixar de contemplar aspectos de desenvolvimento demográfico, o enxamamento das cidades, o planejamento urbano, e aí a questão política é muito pesada que entra, de um deixar para o outro, dependendo da posição ideológica, a questão da continuidade. A acessibilidade, aí hoje se discute as questões de PCB, PIE, vaga para autista, a questão do idoso, a questão das rampas e padrões técnicos da norma NBR 9050, a questão das gestantes, lactantes. Então, a cidade não é feita pensando em quem tem necessidades especiais. Isso, por que pareça, existe uma via táxi totalmente, uma via para deficientes visuais totalmente interrompida por um poste. Eu já vi particularmente na frente do Instituto de Cegos. Ou seja, é uma falta de mistura de senso com bom senso, com falta de respeito, para não falar da questões técnicas e conhecimento de normas e leis. Aí terreno baldio, exposição à questão de saúde pública, a questão da incidência, a questão de segurança pública também, de refúgio para bandidos, fora o risco de deslizamento, por falta de um dono, ou um dono que não tem condições de assumir, ou que é desconhecido, e a falta do controle do poder público, terrenos baldios. Aí, mais aqui na região metropolitana, tive acesso a algumas fotos mostrando a descontinuidade de passeios, por individualidade, por egoísmo, por falta de controle do poder público eficiente e eficaz, para não permitir que possam as pessoas irem para a rua e serem atropeladas. E aí o vandalismo, suas consequências, que destrói o patrimônio público, privado, seja seu ou de outro, pode trazer riscos pendentes para outras pessoas que circulam ali, veículos, etc. Podemos citar aí por destruição de banheiros químicos, sanitários químicos, orelhões, que o telefone público não existe mais, mas existiu muito, mas ainda tem em alguns lugares, lixeiras, estátuas, bustos, retirados de encosto, né? O pessoal chama de encosto, na verdade é recosto, não cadeira, óculos de poeta já tiraram lá de Casa Mundialidade em Copacabana, no Rio de Janeiro, mais de uma vez, motivado por raiva, sair de estádios, jogos, bebedeiras, festas, então, roubo de fio de cobre, cabos telefônicos, tampa de aço que tem os receptores, né? Empina pipa com cerol, soltar balão de São João, que é uma coisa que cada vez diminuiu mais, graças a Deus, os espalhos de razão. Então, há várias formas de deixar pendências, sequelas, quando não atinge diretamente, atinge depois. E aí também tem a questão também política, gestão pública, as pessoas cada vez mais têm que se preparar e pensar no outro, independente de ideologias, diferenças de pensamento, mas fazer o melhor possível para a população e deixar a seguinte, uma questão por melhor para o outro, não ficar só pensando na continuidade. Então, tem muita gente que larga o barco, digamos assim, e deixa o pepino, como se diz aqui, para o outro, e o objetivo só é eleitoreiro, de poder, legislativo, executivo, e não pensa na população. E aí tem como resultado, observado a partir da pesquisa bibliográfica, aí veio com material de história, observando a questão da qualidade de vida, violência urbana, é um fator hoje que está inserido, barricadas, deixado com acessibilidade limitada
a população que mora no local, a questão dos tapa-buracos, paliativos, que piora enchentes, gambiarra, tudo isso piora mais a situação. Então a gente vê cada vez mais uma questão muito imediatista, que não vê a médio e longo prazo, questão de manutenção preventiva, corretiva, preditiva, respeitando o próprio cidadão, que parece que demonstra muito interesse pela falta de retorno do poder público adequado. Aí, contemplando aqui as considerações, eu deixo o espaço aberto aí para que os especialistas do assunto utilizem essas páginas que se rascunham um tema tão extenso e tão pouco explorado, ao meu ver, que fica um autor aqui, um servo de Deus, que foi colocado nessa vida como engenheiro civil, prestando seus trabalhos, especialização em gás natural, e desenvolveu blogs aí, escreverengenharia.blogspot.com, eu tenho um canal no YouTube, Influência Engenharia, Instagram, Influência Engenharia, convido a todos a visitar, a conhecer, e no momento de dificuldade financeira, econômica, busca por recolocação, acaba meu válvula de escape contribuir no conhecimento e explorar novos horizontes. Então, espero que eu tenha contribuído para as pessoas aí, para a banca, para todo mundo que está avaliando, e a gente vê ali sempre o melhor do ser humano para trazer melhores soluções para Salvador, Bahia, que é uma cidade tradicional, turística, respeitada, tem um carnaval lindo, muita festa, mas economicamente, financeiramente e a nível de segurança ainda é muito pobre. É uma cultura muito rica, diversa, mas em termos de segurança e prevenção, gestores, é muito pobre. Então a gente precisa pensar em melhorar isso no futuro. Aqui encerra as referências da nossa área, né? Diversas coisas. Aqui eu destaco aqui, particularmente meu espaço, na Radieza Urbana, na Amazon, e com pessoas muito mais experientes aí e preparadas. Eu, humildemente aqui, modestamente, me incluo em somar esses esforços aqui de um melhor trabalho, de melhor condição de explorar. Espero ter atendido, espero que seja aprovado, espero que tenha um futuro melhor, mais ainda nesse crescimento que eu posso estudar no mestrado. Muito obrigado a todos.